abrir então, vamos ler dois textos, Gálatas 1, de 1 a 11, depois 1 Coríntios 15, de 1 a 4, e vamos falar sobre esse tema hoje, o Evangelho, a Igreja e a Missão. Gálatas 1, de 1 a 11, diz assim: Paulo, apóstolo e enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que te pregamos, que seja amaldiçoado. Ou numa versão clássica, que seja chamado de anátema. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Agora vamos ler 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. Paulo chamado... Não é isso não. 15, perdão. 15, do 1 ao 4. Agora sim. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Bom, irmãos, nos dois textos nós podemos perceber com muita clareza que o problema que nós temos hoje, contemporâneo, no nosso tempo, de distorção das mensagens, de mudança dos textos, de má interpretação da Bíblia, de falsa pregação, de promessas absurdas, de desvio de Cristo, esse problema que a gente tem hoje é o mesmo problema que eles tinham naquele tempo. O problema é igual. Se nesse tempo que a gente tem hoje, nós tentamos resolver essas questões com os vídeos, com as aulas, com os áudios, com as músicas, com os cultos, nesse tempo ele está tentando resolver com as epístolas, com as cartas que ele manda para as igrejas. Mas o problema é sempre o mesmo. Existe um Cristo, uma mensagem, um cristianismo apenas, e os homens, os seres humanos, os religiosos, vão alterando isso para tentar satisfazer seu próprio ego, ou manipular as pessoas, ou chegar a alguma outra conclusão, ou pode ser até que nem conheçam a Cristo mesmo. Não é um problema do nosso tempo, é um problema de sempre. Portanto, não adianta a gente ficar aqui dizendo que antes era melhor, antes as igrejas eram melhores, os cristãos eram melhores. Não, eles eram cristãs, homens e mulheres, igrejas, comunidades em diferentes lugares, sujeitos aos mesmos problemas. E o problema é sempre o mesmo: desvio da mensagem, desvio do evangelho, desvio do centro. Isso serve para nós de consolo, porque mostra que o nosso tempo não é pior do que os outros, então nós enfrentamos as mesmas dificuldades, e serve também para nós de alerta, uma vez que todos nós, cristãos, independentemente da denominação ou confissão de fé, todos nós estamos sujeitos a ser enganados a qualquer momento. Podemos ser enganados
ludibriados, iludidos por mensagens falsas. Nos dois textos, para igrejas diferentes, para comunidades diferentes, Paulo está falando, né, o autor dos textos está dizendo o quê? Cuidado com os falsos evangelhos, as falsas mensagens, as falsas profecias, as falsas revelações, porque isso vai distorcendo a sua fé e a sua crença. Cuidado com isso, cuidado para não ser enganado. Ele está falando a mesma coisa para as duas comunidades diferentes. Num texto, ele é bem duro, né? Ele fala assim, se alguém anunciar um outro evangelho diferente desse que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Ele fala pesadamente, assim, é maldito. Ainda que um anjo do céu, olha só que coisa, né? Ou seja, vamos traduzir para o nosso tempo. Ainda que você tenha uma experiência sobrenatural, mística, incrível, é outro evangelho, é falso. E é maldito. E no outro texto ele vai dizer, se vocês creram ou creem numa outra coisa, num outro evangelho, cuidado, vocês podem estar crendo em vão, estão perdendo o tempo de vocês. E é óbvio que os dois textos vão nos apontar para a famosa passagem onde Jesus diz, chegará o dia em que muitos me procurarão e dirão que em teu nome, Senhor, nós fizemos milagres, abrimos igrejas, pegamos ofertas, fizemos eventos, lideramos pessoas, fizemos maravilhas, no teu nome. E o Senhor então diz, mas eu vou responder a essas pessoas. Não conheço vocês, não sei quem são vocês, não sei de onde vocês vêm. Os três textos juntos vão nos mostrar o quê? Que é possível, sim, ser enganado, iludido, ludibriado, envolvido pelas ciladas, pelas armadilhas do intelecto, da religião, das experiências sobrenaturais e subjetivas. Inclusive, nós já fizemos aqui na Verdade e Graça uma série de mensagens sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, no canal vocês vão encontrar essas mensagens, e nós percebemos que ali em Efésios, Paulo está dizendo o tempo todo que a palavra de Deus é a única coisa que protege a nossa mente e as nossas convicções desses enganos que confundem a nossa cabeça e que ele chama em Efésios de dardos, de setas inflamadas do inimigo que tenta nos confundir. Portanto, irmãos e irmãs, nunca é demais falar desse assunto. É sempre pertinente, sempre importante para a gente não cair no engodo, no laço, nas mentiras, nas ilusões do nosso tempo. As heresias são sempre as mesmas, elas só vão mudando de roupagem, vão mudando de abordagem, mas são sempre as mesmas heresias. E, como eu já disse aqui muitas vezes, toda vez que acontece uma experiência mística, sobrenatural, pode ser o cristão mais ortodoxo, mais conservador, mais experiente, ele balança. Já falamos aqui várias vezes isso. Você pode ser um crente sério, dedicado, comprometido, conhece a Bíblia, a teologia, tem tradição, tem história, tem caminhar. Alguém chegou perto e falou assim, ó, Deus me falou isso. Dá uma balançada na hora. Por isso é sempre importante trazer de volta, lembrar os preceitos, os conceitos, os pilares do Evangelho. Inclusive, semana passada, né, na palestra que nós falamos aqui, que é a quinta mensagem sobre Colossenses, nós falamos exatamente sobre isso, sobre os verdadeiros fundamentos que sustentam os pilares da nossa fé. Então, hoje eu quero falar um pouquinho desses fundamentos que são importantes relacionados ao Evangelho. O primeiro deles diz o seguinte, que o Evangelho de Deus ele é supracultural e transtemporal. Quero ver você falar isso 3 vezes sem embolar a língua. O Evangelho é supracultural e transtemporal. Isso significa o quê? Que ele está acima de qualquer cultura e ele atravessa os tempos e os séculos. Está sempre acima das culturas e sempre atualizado. O Evangelho não depende do tempo. Ou seja, vou resumir numa frase só. Deus não precisa de ajuda. Nos cabe apenas compartilhar o Evangelho que recebemos, que é Cristo. E nada mais. Porque
o Evangelho, a Bíblia, a mensagem sobre Jesus, ela é perfeitamente clara e suficiente para transmitir a verdade. Deus não precisa de ajuda. Eu me lembro que semana retrasada eu estava dando uma aula no seminário sobre filosofia cristã. Aula boa, filosofia. Muito boa, a gente falando de filosofia. E chegamos nessa parte do testemunho. E eu explicando para os alunos que a filosofia é importante porque ela ajuda a estruturar a nossa mente, ela ajuda a construir argumento, ela ajuda a clarear, né, a melhorar o pensamento. Ela tem essa força, né, de dar à nossa mente mais agilidade para argumentar, contra-argumentar, construir, participar de debates, de diálogos. Beleza. Entretanto, eu estava dizendo para eles, todavia, contudo, não é necessária muita filosofia, muita argumentação para você compartilhar o Evangelho, porque o Evangelho é testemunho. Se você se encontrou com Cristo, se você nasceu de novo, você vai lá e compartilha a sua fé e ponto final. E ponto final. Aí começam os alunos. Mas eu não preciso ensinar a Bíblia? Não precisa. Mas eu não preciso mostrar que a religião dele é vazia? Não precisa. Mas eu não preciso dizer que ele está sofrendo? Não precisa. Que mania que os crentes têm de colocar na mensagem do Evangelho itens, ingredientes que são desnecessários. E aí o que acontece? A gente vai atraindo as pessoas. Por quê? Vai atraindo porque ela está decepcionada com a religião, vai atraindo a pessoa porque ela está sofrendo, vai atraindo a pessoa porque ela está com medo de ir para o inferno, e elas não são atraídas no final pelo que mais importa, que é Cristo. Inclusive nós vimos na aula dessa semana, Jesus dizendo para os seus discípulos e para os fariseus, ele disse o seguinte: quando eu for levantado da terra, na cruz ele fala, eu atrairei todos para mim. Ou seja, não é necessário que a gente ajude, que a gente dê apoio a Cristo para que a mensagem funcione. Aí os alunos começam, mas não é possível, isso é um absurdo, eu preciso explicar, eu preciso confrontar. Olha só a cabeça do ser humano, o ser humano dizendo para ele mesmo que o Evangelho, que a mensagem de Cristo não é suficiente. Como se Deus precisasse da nossa ajuda para tornar as coisas claras. Tá vendo, Jesus, quando você chegar no céu, né, quando a Lúcia entrar pelas portas eternas, né, vai tocar aquelas trompas, né, parará, 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 parará. A Lúcia vai entrar, tá vendo, Senhor, tem várias pessoas aqui que só estão aqui porque eu ajudei. Porque elas não entendiam, eu falava, mas eu sentei com elas, eu expliquei, viu? Vê se melhora essa mensagem aí. Não, só faltava isso, né? Só faltava isso. Né? Eu me lembro também, quando o Billy Graham, lembra do Billy Graham? Quando o Billy Graham morreu, saiu uma charge no jornal do Billy Graham chegando no céu. E as pessoas aplaudindo, uma multidão, o pessoal dizendo, estamos aqui por sua causa. Não! É óbvio que não! É óbvio que não! Não é a habilidade do Billy Graham, a sua experiência, né, a sua capacidade que levou as pessoas para a eternidade. Foi Cristo, irmãos. E a prova disso é a própria mensagem dele, que o Billy Graham pregava sempre a mesma coisa. Se você pegar os vídeos dele na internet, né, a maneira como ele pregava, que ele falava, era sempre basicamente a mesma coisa, não tem nada demais. Ele não precisava fazer força. Por que ele não precisa fazer força? Porque o Evangelho ele é supracultural e transtemporal. Ele está sempre atual, ele está sempre novo, ele está sempre certeiro. Ele aponta sempre para Cristo. Isso também é importante para acabar com aquela ideia equivocada de que eu preciso adaptar a mensagem. A mensagem não precisa ser adaptada porque é Cristo. A mensagem é Cristo. Ela pode ser contextualizada, ela pode ser transmitida de diferentes formas, pode ser apoiada por tecnologia, por metodologia, por pedagogia, por andragogia, pelo que você quiser. Mas a mensagem é única. É Cristo em nós, esperança da glória. Amém, irmãos? Isso é sempre válido. Sempre válido. Não existe outro evangelho. Além disso, a Bíblia também vai nos mostrar, como Paulo diz nos dois textos, que o evangelho não é apenas a verdade. É mais do que isso. Ele é o poder de Deus. Não é só um argumento, entendeu? Senta aqui que eu vou contar para você o que é o evangelho. Ele fala, até você convencer. Irmãos, nenhum de nós aqui, por mais habilidoso que seja,
por mais experiência que tenha, por mais capacidade, por mais eloquência, é capaz de convencer o homem de nada, porque a própria Bíblia vai dizer que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito de Deus. Portanto, o Evangelho não é só uma filosofia, uma consciência, uma ideologia. O Evangelho é o poder de Deus. Quando você fala de Cristo, o Espírito de Deus entra e muda o coração do homem. É uma transformação de dentro para fora. Quanto mais simples o nosso testemunho, quanto mais simples a nossa pregação, quanto mais objetivo o nosso culto, a nossa dedicação, menor é a nossa participação e maior e total e plena é a ação de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos, que mexe com a mente humana, que faz o homem olhar para a cruz, como nós cantamos agora, e ver a obra de Deus. Porque, na verdade, pensando bem, pensando logicamente, filosoficamente, intelectualmente, até teologicamente, a mensagem da cruz é uma maluquice, né, irmãos? Como o próprio texto vai dizer. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que creem é o poder de Deus. Então, na verdade, a mensagem da cruz de um homem que encarnou, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que ascendeu, que vai retornar, ela não faz sentido à mente humana, a não ser que o próprio Espírito de Deus convença o homem. Então não é convencimento. Canso de dizer isso para os alunos. Não adianta você reunir pessoas para ensinar a Bíblia. A Bíblia não pode ser ensinada a quem não crê. Senão ela se torna uma obra comum. Aí tanto faz se você está lendo a Bíblia, se você está lendo a Ilíada de Homero, se você está lendo Tolkien, se você está lendo C.S. Lewis, se você está lendo qualquer outro autor, tanto faz. Porque se não há uma ação sobrenatural, a leitura do texto é inútil. Você vai lendo para o cara, conta a história para ele de Davi, de Jericó, dos apóstolos, e o cara vai gostar da história. Mas ele vai gostar da história tanto quanto ele gosta das histórias da mitologia grega, ou das histórias da mitologia nórdica, ou das histórias das poesias do século XX, não importa. Aí é só um livro. Não adianta. Não, mas eu preciso ensinar. Não adianta. Na verdade, a Bíblia só se torna um fundamento de fé quando há uma ação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo na vida do homem. Então, primeiro você testemunha, depois você ensina. E olha, irmãos, como é difícil para as pessoas entender essa verdade. Como existe resistência. E a resistência, ela vem exatamente porque todo mundo quer participar. O cara não admite, né, o aluno, o professor, o obreiro, o líder, o pastor, não admite que ele não participa. Ele não admite que a participação dele seja inútil, seja mínima. Pior, ele não admite que a participação dele seja desnecessária. Eu já vi várias vezes as pessoas dizendo, está aqui o Benassi é meu filho na fé. Já viram essa frase? Está ali o Robson, meu filho na fé. Está ali o Davi, meu filho. Aí sai o Davi lá de dentro. Está ali o pastor, é meu pai na fé. Fulano é meu pai, minha mãe na fé. Todo mundo quer, o ser humano, é do ser humano, quer essa não vou chamar de glória, né? Mas tem essa vaidade de se achar, de se ver participante. Então os caras resistem. Não, mas eu tenho que ensinar. Não, mas a fé é inerente ao ensino. Não, irmãos, primeiro você crê, depois você aprende. Primeiro você crê, depois você entende. Primeiro você crê, depois você assimila. Se não crê, vira livro, vira texto, vira história. Aí serve qualquer coisa. Observem todos os confrontos que Jesus teve com os fariseus, com os doutores da lei. Olha o nome dos caras, doutores da lei. Eles conheciam a história, eles conheciam a lei, eles conheciam as regras, eles conheciam as profecias. E quando Jesus apareceu, eles não creram nele. Então não adiantou nada. Um conhecimento inútil, que não serviu para nada. Agora, o Evangelho não é só conhecimento. O Evangelho é a ação do Espírito Santo no coração do homem. É o poder de Deus. Então, antes da teologia, nós precisamos de testemunho. Antes de ensino, nós precisamos de cristãos que nasceram de novo. E se você está assistindo esse vídeo aqui,
ao vivo, ou vai assistir depois, ou está presente aqui nessa noite, se você nasceu de novo de verdade, se Cristo habita no seu coração, então você está apto para testemunhar da sua fé. E quando você testemunhar da sua fé, não importa se você tem eloquência ou não tem eloquência, o que importa é que quando você abre a boca, sai o rio da água da vida. Amém, irmãos? E é isso que faz diferença na vida do homem. Outro princípio importante, que está embutido nos textos que nós lemos hoje, é o fato de que o Evangelho começa em Deus e fala sobre a sua salvação. Olha só que coisa interessante. Nós não estamos aqui, cristãos e cristãs, para explicar Deus, irmãos. Para dizer de onde Deus vem, como ele surgiu, o que ele faz, onde ele mora, como se alimenta, como se reproduz. Isso não é nosso papel. Observem a própria Bíblia. A Bíblia não é explicativa. A Bíblia já parte do princípio que Deus existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Ela não está explicando. Não há nenhuma proposta, nenhuma intenção de explicar nada. Ela só revela. Então começa em Deus. Não há uma explicação sobre Deus. Muitas vezes nós passamos um tempo grande da nossa vida tentando explicar, moldar, descrever, dando muita ênfase àquilo que se fez, às realizações, quando na verdade o que é importante é a fé, é a crença que se dá pelo novo nascimento, pela maneira como a criatura se conecta com o Criador. Então, o Evangelho não é uma explicação sobre Deus. O Evangelho parte da crença. Vou pegar de novo a fala de Paulo aqui em Coríntios. Se a gente não crê, se a gente não nasceu de novo, se nós não nos encontramos com o Senhor, todo o nosso trabalho é inútil, ele diz. Não serve para nada. Porque a gente não crê, porque entende. A gente entende depois que crê. E testemunha, compartilha o que Deus fez. Igual aquele cara do Alto da Compadecida, como é que ele fala? Eu não sei como é que ele diz. Eu não sei como é, só sei que é assim, né? Não sei como foi, só sei que foi assim. É mais ou menos isso. Não sei como é que foi, mas eu sei que foi assim. Essa fala lá do personagem do Alto da Compadecida me lembra a fala do cego de nascença. Você é cego? Nasceu cego? Sua mãe era cega? É você mesmo? Tem certeza? Quem te curou? Quem foi? Quando foi o que aconteceu? Eu não sei quem é, como foi, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele teve um encontro e compartilha a sua fé de forma objetiva. Não está ali para explicar, está ali para compartilhar. Compartilhar. Quero aqui também aproveitar nesse ponto para ressaltar a dificuldade que os estudantes encontram na faculdade. Porque ficam ali, no meio dos doutores, dos professores, dos amigos, tentando provar, argumentar. Semana retrasada, a professora de Direito dando aula e um aluno evangélico, né, cristão, falou, não, a verdade é essa. Ela falou assim, que verdade? Verdade de quem, cara? De quem é a verdade? Qual a verdade? Parece até Pilatos, né? Qual é a verdade? Que verdade? É a sua verdade, ela disse. Ele tem outra verdade, ela tem outra verdade. Os cristãos acham que vão enfiar suas ideias garganta abaixo, mente adentro das pessoas, porque acham que só a sua verdade é absoluta. E aí o que acontece? Quando pega um camarada mais inteligente, com maior capacidade de articulação, mais experiente, mais convincente, mais coerente, aí a fé vai desmontando. Mas nós não temos que provar nada, irmãos. Se Cristo, que ele fala aqui, não é assim que ele fala, se é que vocês conheceram a Cristo. Se Cristo está em nós, se a água da vida sai do nosso interior, a gente só compartilha, a gente só testemunha, a gente só abre a boca e deixa que o Espírito Santo flua através do nosso testemunho. E a gente pede, Senhor, está aqui fulano, está aqui Beltrano, está aqui Cicrano, revele a presença do Senhor a essas pessoas, assim como o Senhor revelou ao nosso coração. É assim que funciona o Evangelho. Nos próprios textos do Novo Testamento, quantas cidades foram alcançadas, quantas pessoas se converteram e não havia ninguém pregando.
Por quê, irmãos? Porque o Evangelho é o poder de Deus, começa em Deus, sai de Deus, parte de Deus. Nós somos apenas cooperadores da obra de Deus. Outra verdade importante tem a ver com o pecado. O pecado, de novo, não é moral, não é o que a gente faz, é o que a gente é. É a natureza humana que está separada de Deus. Então, outra coisa muito equivocada entre nós é ficar o tempo todo pontuando comportamentos, procedimentos, normas, rotinas, coisas para fazer, coisas para deixar de fazer, coisas para pensar, para deixar de pensar, para assistir, para deixar de assistir, para ouvir, para deixar de ouvir, quando na verdade o pecado tem a ver com a natureza humana. O camarada pode ser sóbrio, viver sóbrio a vida inteira, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 90 anos, nunca colocou uma gota de álcool na sua língua, mas se não teve um novo nascimento, se não encontrou com Cristo, está condenado eternamente. E o outro pode ter tido uma vida de luta contra o álcool, contra o vício, lutando, sofrendo, passando dificuldades, mas o dia que ele se encontra com Cristo, não importa o quanto ele sofreu, Cristo é poderoso para dar a vida eterna. Amém, irmãos? Essa é a realidade. O camarada pode ter uma vida familiar, né, impecável, tudo bonito, 30 anos de casado, 50 anos de casado, 60 anos de casado, filhos, netos, uma beleza, tudo maravilhoso. Mas se não se encontrou com Cristo, isso não o levará para a vida eterna. E o outro pode ter uma vida difícil, um monte de luta, relacionamentos que não deram certo, filhos que não se entendem, netos que não se falam, crises. Mas ao se encontrar com Cristo, não importa quão pecador seja o homem, quão moralmente ele esteja caído, há poder no sangue de Jesus, irmãos. É Jesus que salva o homem. De quê? Da sua própria natureza, da sua própria existência. Então o Evangelho ele tem que ser apresentado em Cristo, por Cristo, para Cristo, fundamentado em Cristo, para que o ser humano entenda que é a natureza dele que o separa de Deus. Nesse sentido, a igreja é a comunidade dos redimidos. O que é redimido? O que significa ser redimido? Significa que a pessoa foi comprada. Redenção. A igreja é a comunidade daqueles que foram adquiridos por Deus. Como Pedro diz na sua epístola, vocês não foram comprados da vossa vã maneira de viver, com ouro, com prata, com dólar, com euro. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então, a igreja é a comunidade dos que foram comprados, adquiridos, pertencem a Deus. Não foi uma decisão humana. Não foi uma escolha. Acordei de manhã e falei, agora eu quero ser cristão, agora eu vou aderir. Não é uma adesão, é um processo de compra. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do amor, para o reino da luz. Tomados, comprados, resgatados. Assim como Israel foi resgatado do Egito, nós fomos resgatados da queda. Então o Evangelho é uma ação de Deus, é uma ação sobrenatural de Deus. Não diga para a pessoa, para alguém, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, que depende dele, depende de você. As portas estão abertas. As trompas já estão tocando, as trompas, Lúcia. Tarará, 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 tarará. Venha, decida agora. Não diga isso para ele, porque é uma mensagem falsa. Não é uma comunidade voluntária, é uma comunidade redimida. Não é uma comunidade voluntária, que voluntariamente é uma comunidade comprada. Quando Israel foi arrancado do Egito, nos textos do livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, o que a Bíblia vai nos mostrar? Que os hebreus não queriam sair do Egito. Eles preferiam o Egito. Com toda a dor, com todo o sofrimento, com todo o chicote de Faraó, com toda a pressão dos capatazes, eles preferiam o Egito. Eles reclamaram de Moisés, reclamaram de Arão, reclamaram dos problemas, reclamaram dos milagres, reclamaram de tudo, eles não queriam sair. Na beira do Mar Vermelho, na saída do Egito, eles reclamaram, por que você nos trouxe para cá, para morrer no deserto, para morrer no mar? Era melhor cebola, era melhor pepino. Quem é que gosta de pepino, irmãos? Pepino não é uma coisa de Deus, não.
Se é que os pepinos do texto são iguais aos nossos, né? Mas seja como for, diz o texto, quando Deus fala com Moisés, de uma forma muito objetiva, ele fala assim, hoje é o dia, Moisés, prepare o povo, avisa todo mundo que eu vou arrancar o povo, vou arrancar com um braço forte, vou arrancar, vou meter a mão lá dentro, vou tirar, querendo, não querendo, gostando, não gostando, com o faraó e tudo, vai sair todo mundo, mar adentro, deserto adentro. Não porque o faraó não queira, porque Moisés quer, mas é porque eu quero, eu decidi que eu vou arrancá-lo. Ainda bem, irmãos, que não fomos nós, ainda bem que foi Deus que decidiu nos salvar, amém, irmãos? Amém. Porque ele veio, independentemente da nossa vontade, do nosso querer, do nosso achar, do nosso saber, e nos arrancou. Então não é uma comunidade voluntária, é uma comunidade redimida. Redimida, arrancada, salva, liberta. Liberta por Deus poderosamente. É assim que Cristo fez. E por isso, nós não somos alienados nem alienantes, irmãos. Isso aqui não é uma bolha. O cristianismo não é uma bolha. Eu considero esse ponto muito importante. Vamos voltar em Gálatas, né? Você mantém a sua Bíblia aberta. Vamos voltar em Gálatas. O texto que nós lemos de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Vejam o que o texto diz. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Olha só, é impressionante como a prática religiosa vai nos alienando, vai ficando alienado. Alienado. Eu já tive muitas vezes a mesma experiência de estar dando aula, de estar lendo o texto. Estou lendo o texto. Irmãos, não estou fazendo nenhum comentário, não estou indo no original, não estou tendo nenhuma ideia mirabolante, estou lendo o texto, aí o aluno diz assim, o irmão, a irmã, caramba, nossa, que texto, que revelação, nunca vi na minha vida, nunca ninguém me falou, está escrito, irmão, está escrito aqui. Não, mas eu nunca vi ninguém falar isso, mas não precisa ninguém falar, ou deixar de falar, está escrito. Mas o problema é que a religião muitas vezes é alienante e alienada. E Paulo está dizendo, estou admirado. Foi rápido, né? Rapidamente vocês se desviaram. Rapidamente. Eu estou admirado que vocês se submetam. Esse tipo de passagem e esse tipo de argumento, nós precisamos aproveitar para fazer a nossa meia-culpa, entendeu? Como as pessoas se deixam alienar pelos absurdos, cara. Por coisas que são pregadas, que são ensinadas, que são cantadas. E às vezes, quando a gente menos percebe, está repetindo aquilo. Uma aberração. Uma coisa que não tem sentido. Eu não sei se eu já contei para vocês também, uma vez. Se não contei, vou contar. Se já contei, você perdoa o Alzheimer. Que eu não estou lembrando mais. Uma pessoa conhecida recebeu um vídeo no WhatsApp de um camarada falando sobre a Páscoa. Um camarada eloquente, falando bem, dando aula do sentido da Páscoa, do conceito, da história. Falou pra caramba no vídeo. Aí aquele vídeo viralizou. A pessoa foi mandando pra todo mundo. O cara falando bonito, com uma música legal, tudo bem estruturado, né? Aí mandou pra mim. Pô, Leclerc, assiste esse vídeo é muito bom. Aí eu falei, vou assistir. Aí eu tô assistindo. Aí depois eu falei, ó, tem alguma coisa errada nesse vídeo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que ele tá falando aqui que não bate. Que não bate. Não, maravilhoso, espetacular, é de Deus. Depois eu fui descobrir que o camarada era de uma outra religião, não o cristianismo, uma religião completamente diferente, com princípios completamente diferentes, ao contrário de tudo que a gente crê. Mas as pessoas não são nem capazes de perceber, porque elas vão ficando alienadas. Isso significa o quê, irmãos? Que você, como cristão, como cristã, não precisa se isolar da realidade. Você pode ser professor, empresário, profissional de uma determinada área, enfermeiro, médico, policial, militar, arquiteto, engenheiro, comerciante, não importa. Isso não impede que você seja cristão. Pelo contrário, Deus precisa e pede. Deus, vou tirar o Deus precisa. Deus pede, Deus convoca, Deus nos dá a oportunidade de sermos cristãos
Onde estivermos, não importa se você é pós-doutor, tem pós-doc ou tem apenas o fundamental. Isso não importa. Você não precisa ser alienado. Fora da realidade, vivendo uma bolha. A igreja, a comunidade religiosa não pode ser uma bolha. Como se a gente chegasse aqui domingo e ela estivesse aqui nos levando a uma realidade totalmente diferente da nossa vida. Ela tem que ser parte da nossa existência. E você pode ser cristão em qualquer lugar. Você pode, meu irmão, minha irmã, conversar com qualquer pessoa, sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, não importa. Não importa, porque Deus não nos chamou para sermos alienados. Pelo contrário, Deus nos chamou para sermos luz. Nós fomos conduzidos por um processo, por um caminho, que para você ser cristão, né, tem que se afastar do mundo. Aí o cara vira um alienado fora da realidade. E todas as vezes que elas entram numa discussão, as professoras, né? Os professores também entram numa discussão das quais eu não concordo. O que você acha? Você, bom, eu sou cristão. Eu penso diferente. Sobre esse assunto, eu tenho outra maneira de pensar. Eu posso compartilhar? Porque se eu puder compartilhar, aí tem a ver com a minha fé, não tem a ver com a verdade. Tem a ver com aquilo que eu creio. Mas, independentemente do que eu creio, eu sou professor. E você pode ser comerciante, e você pode ser militar, e você pode ser médico, e você pode ser enfermeiro, porque nós somos servos de Deus, e quem é servo e servo de Deus pode ser servo em qualquer lugar, amém, irmãos? Amém. Essa é a realidade do Evangelho. A igreja é uma comunidade sem fronteiras. E quando a Bíblia diz que ela é uma comunidade sem fronteiras, ela não está falando apenas do transcultural, ela está falando nesse sentido de você conseguir se conectar a qualquer pessoa. E agora com a internet, né, irmão, não há mais limites. Você pode falar com qualquer pessoa de qualquer cultura, em qualquer lugar, porque a igreja é uma comunidade que não tem fronteira, que não tem limite. Nós não estamos presos a lugares, a pensamentos, a ideias. Nós pertencemos a qualquer lugar, a qualquer grupo, onde Deus nos colocar. E finalmente, que é o ponto mais importante, a missão da igreja é glorificar a Deus. A missão da igreja, a missão das comunidades de fé é glorificar o Senhor. Ou seja, você é elogiado, exaltado, querido, amado, abraçado. No final, se o Espírito de Deus está em você, Deus é glorificado. Deus é exaltado. E não é no sentido litúrgico, religioso. É no sentido da revelação. Sabe o Salmo 19? Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Significa que o cara passa na rua ali, olha um dia bonito, o céu azul, o sol brilhando. De dentro dele, alguma coisa tenta se conectar com o Criador. Ele admira, ele suspira, ele fica feliz, ele olha e fica alegre, ele se conecta e diz, nossa, que dia bonito, que dia maravilhoso. O céu não fala nada. O sol não diz nada. As nuvens não se pronunciam. Como o próprio Salmo vai dizer, não há palavras, nem a linguagem. Não precisa. Porque Deus não precisa da nossa ajuda para ser glorificado. Por onde você anda, por onde você vai, com quem você caminha, à medida que você vai vivendo, a glória de Deus vai brilhando na sua vida. E Deus é glorificado. Deus é exaltado. Deus é colocado em primeiro lugar porque Ele mesmo se apresenta. Esta é a missão da comunidade. A nossa missão, irmãos, não é abrir igrejas lotadas, mudar a realidade política, derrubar barreiras, mudar a sociedade. Se a gente conseguir fazer isso tudo, bom, vai ser maravilhoso. Mas olha que trabalho que isso vai dar. A nossa missão primária é glorificar a Deus. Estamos reunidos aqui, entre nós só Cristo pode ser glorificado. Vamos anunciar a palavra, ela tem que ser cristocêntrica. Estaremos juntos, Deus tem que ser prioridade para nós. Vamos trabalhar, vamos viver, vamos agir em qualquer ação, em qualquer rumo, em qualquer momento, em qualquer circunstância, a glória de Deus tem que aparecer. Esta é a missão essencial, é a vocação. É por isso, irmãos e irmãs, que o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo. Não importa se você é batista, congregacional, assembleano, metodista, não importa que denominação, que confissão, que linha teológica, que história, que trajetória, não importa. O Evangelho
não é bandeira, o Evangelho não é estrutura, o Evangelho não é moral, o Evangelho é Cristo Jesus, esperança da glória. Ele em nós, dentro do nosso coração, mudando a nossa maneira de viver, nos conectando com o Senhor. Esta é a mensagem. E ao invés de tentarmos mudar a maneira das pessoas serem, ao invés de tentarmos mudar a linguagem, o comportamento, a estrutura, nós precisamos compartilhar Cristo. Se Cristo está dentro de nós, é fácil compartilhar Cristo, porque a gente só vai falar do que está vivendo, irmãos. Certo? Ok? Se você vai conversar, e é aqui que eu termino, se você vai conversar com uma pessoa que adora planta, você pode não gostar de planta, pode não gostar de terra, pode não gostar de vaso, pode não gostar de nada. Mas a pessoa vai falar com tanta empolgação, com tanta transpiração, que você no final vai até querer comprar uma plantinha. Vai ficar animado. Porque aquilo sai de dentro, sabe? A mesma coisa funciona com pessoas que gostam de animais, ou que gostam de tecnologia. Vamos pensar numa outra coisa, aquela aula horrível, aula de física, que até hoje eu não sei para que serve a física na minha vida. Hashtag odeio Milton, né? Até hoje eu não sei para que serve. Mas aí o professor, a professora que vai dar aula, é uma pessoa tão incrível, tão extraordinária, tão performática, tão espetacular, tão encantadora, tão envolvente, que no final você até gosta do negócio. Sai de dentro. Já falei várias vezes. Eu tinha uma professora de literatura latina que dava aula sobre literatura grega. Parecia que a gente estava dentro da batalha. Dava para sentir, quando o camarada dava uma espadada na batalha, dava para sentir o sangue respingando no nosso rosto. Dava para sentir o vento do mar. Quando os navios entravam no mar adentro, dava para sentir o vento. Você respirava a aula com ela. Ela te envolvia, porque saía de dentro dela. E se a literatura, se a botânica, né, se a tecnologia, se o conhecimento, se tudo isso é capaz de mudar as pessoas ao redor, porque sai de dentro de lá. Imagina Cristo saindo, irmãos. Isso tem muito para nos dizer, e nós precisamos pensar muito sobre isso, porque temos que pensar exatamente, de uma forma muito objetiva, do que sai de dentro de nós. Porque somos capazes de convencer as pessoas a gostarem das coisas que nós gostamos. Da música, da poesia, do esporte, da tecnologia. Somos capazes de envolver, convencer, argumentar, mas quando é Cristo, o nosso discurso é vazio, é fragilizado, é religioso. Então há de se questionar se Cristo está em nós. Porque Jesus disse à mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água da vida. Então, esse é o Evangelho. É homens e mulheres comuns, muito comuns. Não tem nada de especial. Quando eles abrem a boca, quando eles falam, quando eles abraçam, quando eles cantam, quando eles beijam, quando eles conversam, a presença de Cristo é envolvente. Esse é o Evangelho. É desse Evangelho que Paulo fala. É esse Evangelho que deve ser anunciado e nada mais. Precisamos, a partir dessa mensagem, nos questionar se realmente temos o Evangelho ou não. Se temos Cristo dentro de nós ou não. Agora, por outro lado, também a partir dessa mensagem, podemos nos alegrar. Se Cristo está em nós, não precisamos de mais nada. Amém, irmãos? Não precisamos de mais nada, a não ser compartilhar a nossa fé. Muito me espanta, muito me preocupa, muito me incomoda o discurso estratégico, sabe? Precisamos ter uma estratégia para alcançar estes povos, essas pessoas, estes lugares. Irmãos, nós não precisamos de estratégia, precisamos de Cristo. Precisamos de atualizações, é verdade. Precisamos de tecnologia, é verdade. Precisamos nos contextualizar, é muita verdade. Precisamos contextualizar o nosso discurso pra caramba. Mas sem Cristo, tudo isso é inútil. E se nós tivermos Cristo para compartilhar, nossa, 99% do caminho está andado, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Cristo é o Evangelho. E se Cristo está em nós,
a mensagem do Evangelho pode ser proclamada.